So guys, com o Marshmallow Slash aqui, hoje eu vou resumir a história de Astro com Celestial para você que tem preguiça de ler livro que nem eu. E mesmo assim eu vou deixar o link do livro na descrição se você quiser ler por completo, bem detalhado. E roda a vinheta. Então não se esqueça de se inscrever, dar like, comentar e compartilhar. E bora! Para começar a história, primeiro a gente vai ter que entender mais sobre a Ink. Essa que tá aqui. A câmera tá invertida aqui. Ai, foi carinha na cabeça dela. Enfim, a Ink, ela era originalmente uma humana nascida de um mundo de tipo nosso, só que com magia. Ela era filha de um casal de druida que usou um ritual mágico ao invés de meios normais para conceber uma criança. E isso causou que ela nascesse com um selo mágico na bochecha que fez ela uma aberração mágica. Por isso todo mundo abandonava ela, ia matar ela e até os pais dela. E a única pessoa que cuidava dela mesmo era a avó dela, que era uma ex-heroína que sabia que mesmo tendo energia má, não necessariamente a Inky ia se má porque dava pra trabalhar aquela energia. Só que no fim a avó dela acabou sendo perseguida também. Ela foi morta e a gente teve que escapar pra floresta. E daí lá ela encontrou com outras pessoas, formou uma pequena vila e ela tipo jurou proteger todo mundo porque ela é que menos foi protegida, foi a que mais sofreu ali. E ela acabou fundando uma cidade e essa cidade começou a crescer aos poucos porque ela era mais especializada em arte, em anime, em jogo assim do planeta, do continente em si. E ela foi crescendo, porém teve um dia que ela estava muito cansada de trabalhar e ela chegou um dos cientistas na cidade e falou: ó, a gente tem esse projeto aqui, você quer fazer plano A ou plano B? Ela tava cansada, né? Ela falou: ah, pelo amor de Deus, eu não quero trabalhar hoje. Daí eles insistiram, né? Ela falou: ah, bota esse daí, tá ligado? Tipo, não sei, só bota. Que na verdade acabou resultando numa complicação do experimento e acabou explodindo parte da cidade. E pessoas começaram a perder a confiança nela de volta. Ela acabou entrando em depressão por 2 anos. E tipo, a única coisa que ela fazia nesse meio tempo, 2 anos, era desenhar. Porque que ela aprendeu, além de magia, quando ela era criança, a única coisa que ela sabia fazer era arte. A única coisa que entretia ela era magia e desenho. Ela acabou vinculando as duas coisas e a magia dela nascia da arte de desenhar. E ela um dia apareceu para ela uma entidade no sonho dela, intitulada Sofia, que ela já tinha ouvido falar algumas vezes em alguns livros, mas ela não sabia o que era, e falou: ó, sai do planeta, tem coisa melhor pra você. E foi isso que ela fez. Ela destruiu praticamente o resto da cidade e levou quase todo mundo para outro planeta. Teve gente que ficou e os caras meio putos nisso, mano. Não tinha espaço para isso. Que no fim acabou resultando numa guerra entre os planetas, né? E em um sonho a Sofia falou pra ela se tacar no meio da galáxia. E caso você não saiba o que tem no meio de uma galáxia, é isso mesmo, buracos negros. Ela morreu, ela passou por um ritual de ascensão a Deus, ela passou por muitas provas, tipo teste físico, mental,
até um pouco de abuso psicológico nos testes. E no fim, passando pro arco da criação, agora passou-se uns anos, ela completou o treinamento e se tornou deusa com outras 3 amigas dela, e elas precisaram criar um novo. Passou um pouco tempo, só que o que elas não sabiam é que a Sofia tinha deletado as dimensões de quem tinha falhado no teste, ou as dimensões antigas delas mesmo. E por deletar essas almas, elas serem limitadas de energia escura, e elas acabaram virando um monstro gigante chamado Nobs, que é a abreviação de Nightmare of Black Star, que começou a ameaçar a existência. Tem toda a escala de funções aqui. Eu vou deixar aqui. Cadê? Vou deixar aqui no centro explicando que tamanho. Não sei. Depois eu vou lá. Enfim. A Sofia acaba preparando armas novas pra ela e quem fala bó, né? Uma das engraçadas que assim fala. Eu acho que não é uma boa ideia. Como ela é tímida e bem influenciável, a Celine não conseguiu convencer as outras. E eu vou tomar água de novo. É o segundo vídeo que eu tô fazendo hoje, eu vou gravar mais um. Minha garganta tá doendo. Elas acabam morrendo no processo, só que a Sofia acaba se sacrificando pra salvar elas, pra ressuscitar. Porque elas não têm a mesma sorte, tá ligado? Ela não tem a mesma sorte, a Sofia não ressuscita. Elas acabam ficando mais fortes porque, por conta da Sofia ser o que a gente chama de avatar divino na história, que é o deus original da dimensão, e por elas ganharem parte da energia dela e se conectarem assim com o próprio tecido tempo-espaço, elas se tornaram mais fortes e elas estavam prontas para combater. Isso aqui antes, primeiro, elas começaram a viajar para outras dimensões para criar um exército. Elas acabaram enfrentando algumas batalhas também, porque tem outros personagens ali que eles criam treta com elas, eles viram amigo depois, é muito legal. Eles acabam enfrentando o Nobs, tipo, com quase todo mundo morrendo, eles derrotam, só que quando elas voltam pra casa, elas percebem que o Nobs está lá ainda. E quase todo mundo acaba morrendo. Acaba sobrando só a Inti, praticamente. E ela, tipo, ela fica tipo, por alguns átomos e umas cordas de sobreviver, tá ligado? E ela consegue, tipo, recuperar os poucos dos poderes e recriar. E tipo, quando ela volta pra casa, assim, ela descobre que, não que ela descobre, mas ela não sabe ainda. É que quando elas se tornaram deusas, além da bênção de se tornar uma deusa, que antes elas eram humanas, né? Elas receberam maldição também. A maldição da Inti é que ela não podia destruir nada, não podia matar, não podia erradicar, destruir nada. Nenhuma forma de espaço. E no fim elas acabaram ganhando por um fio. No fim acabou tendo tipo milhares de anos do pai, só que tipo, as outras existências, eu vou estar deixando aqui de novo a escala, pra você comparar a escala de dimensão, e as outras dimensões assim acabaram descobrindo que Sofia tinha morrido. Eles ficaram putos porque eles acharam que era culpa da Inti, simplesmente da Inti, né, que ela é a líder do grupo, mesmo ela
sendo um pouco relutante no começo sobre isso. E teve 2 guerras intergalácticas entre dimensões. O conselho, por querer paz, eles acabaram chegando num consenso de suicídio coletivo, que iam explodir a Astro Constellation inteira, tá ligado? Só que no fim acaba ressurgindo uma personagem e a Inky acaba ficando brava por conta disso. Ela quase destrói, tipo, mata todo mundo ela mesma, mesmo ela não querendo isso, porque na hora ela tava com raiva, e quando ela fica com raiva o poder dela fica descontrolado. Porém, tipo, as outras três acalmam ela e, tipo, não vê ali que, tipo, tá, tipo, cada um vai pro seu canto, sabe? Tipo, chega! Até mesmo que, porque, tipo, os aniquiladores, que é o lado mais sombrio dos que, tipo, tem que guerrear, né? Eles, tipo, nazista, né? Tipo, enfim, eles falaram, não, tá na hora de parar, né? A guerra, tipo, que daí é em que ela se isolou na mente dela, tipo, ela sumiu, ela invadiu a própria mente. Ela ficou 30 mil anos isolada, chorando, até tipo, ela chorou até não ter água no corpo dela, praticamente. E tipo, no fim acabou aparecendo a consciência dela, na própria consciência, tipo um inseto. Acaba explicando mais pra ela sobre ela mesma, e ela acaba reganhando confiança nela mesma. Só que tipo, a Sofia aparece pra matar todo mundo de novo, absorveu energia escura também. Ela tava revoltada, ela não queria ter. Ela se arrependeu de ter morrido e queria voltar pra ver os 4, né? E ela acabou sendo corrompida e ela tá atacada. E as duas acabam lutando com a Sofia e derrotando ela. Isso aqui acaba tendo mais um momento de paz. E tipo, passou 3 trilhões de anos. E eu queria fazer um disclaimer aqui, porque o tempo do mundo da Inky ele passa diferente do nosso mundo. Não que ele, tipo, não é que a medida de tempo é diferente, que entre uma dimensão e outra tem uma taxa de conversão do tempo. Tipo, 1 segundo no nosso mundo é 3.600 anos pra Inky, entendeu? Tipo, 1 segundo aqui são 3.600 anos pra ela. Por isso que o tempo demora bastante lá. Mas tipo, não é que o tempo passe devagar, é porque a conversão é diferente, entendeu? Mas enfim, passou 3 trilhões de anos e tipo, do nada a gente tava lá, deixa eu curtir meus videogames, sim, desenhar. E começa a cair um negócio do céu, gritando, ela fala, deve ser só um meteoro, né? Daí cai, vai ver na varanda, ela cai uma garota tipo de uns 17 anos mais ou menos, quase cai em cima dela, que é a Daydream, né? Que explica, eu sou de outra dimensão, sou de outra existência, né? Tipo, ela explica sobre o labirinto, que é tipo o vazio obscuro, o vazio absoluto, que no vazio absoluto tem as outras existências, né? Cada existência tem o próprio avatar divino, daí ela explica sobre tudo e alguém fala, meu Deus do céu, eu não tô entendendo, é muita coisa pra cabeça. E tipo, ela chama as outras e enfim, elas acabam se entendendo. A Daydream acaba treinando elas porque tipo, tá tendo uma ameaça maior agora, que o mestre da Daydream ela se corrompeu também, assim como a Sofia. Na verdade, ele se corrompeu por conta da Sofia, e a Daydream vem pedir ajuda para as 4. E tipo, depois do treinamento e que elas estão curtindo assim,
parece um hiper buraco negro que distorce o planeta de Chaos, deixa ele tipo uma reta assim. Elas têm que passar por todos os continentes para chegar no buraco negro e ir no labirinto. E a Daedrin acaba vendo o mestre dela lá no meio do labirinto quando o buraco negro surge primeiramente. As outras não veem isso, só a Daedrin assim. E aparece um cara novo que é o Minion, né? Do mestre da Daedrin. O mestre da Daedrin é o Caemus, né? Também é um avatar divino. E esse Minion dele, ele é chamado de K-Agent. Ele não tem um nome, tá ligado? É um codinome. Ele lança tipo umas criaturas bizarras nelas e tipo dá muito trabalho pra elas. Só que a gente ela fica puta de volta e ela acaba torturando dois deles pra conseguir informação, mesmo que eles estivessem colaborando. E por enquanto é isso a história, tá ligado? Eu tô desenvolvendo, eu espero que vocês tenham gostado.